Lá então. Primeiro falar de oráculo, né? Quando a gente começa esse assunto de oráculos e oráculos sagrados, eu gosto de pontuar essas duas palavrinhas, né? O conceito de oráculo e esse conceito de sagrado. O conceito de oráculo, a gente quando fala oráculo, já no nosso imaginário, na nossa mente, vem tudo aquilo que envolve artes divinatórias, né? Fazer leitura de presente, fazer leitura de passado, o que vai acontecer, quais são os conselhos, né, que eu posso ter, o que eu devo fazer, que decisões tomar, que caminhos, né, prosseguir, enfim. Tudo que se refere a essas artes divinatórias, a gente já sabe, já está no nosso inconsciente popular, que se refere a oráculos, tem a ver com isso, tem relação a isso, né? E quando a gente fala de oráculo sagrado, tem diferença, né? Existe oráculo que não seja sagrado? É uma pergunta, né? Quando a gente escuta o termo oráculos sagrados, né? Então vamos lá entender o que é um oráculo, né? É essa arte divinatória. Eu gosto sempre de, quando eu falo de oráculo, entender o oráculo como um tripé, né? Eu tenho 3 polos de entendimento, de conceituação para definir um oráculo, né? Esse primeiro polo, eu posso dizer que um oráculo, né, seria uma ferramenta de conhecimento de tudo aquilo que está além dos meus olhos. Então, não necessariamente algo espiritual. Então, aquilo que eu não vejo pode ser aqui físico da matéria. Então, uma das coisas, né, mais comuns que a gente tem, as pessoas querem saber se eu vou ficar muito tempo nesse emprego, por exemplo. Comecei a trabalhar, eu quero saber se eu vou ficar muito tempo nesse emprego. Isso não está ao alcance dos meus olhos e não é algo da espiritualidade, é algo aqui, concreto, da matéria. Quero saber se o meu namorado está me traindo. É algo que é da matéria, não é algo espiritual, é algo daqui. Então, tudo aquilo que está longe dos meus olhos, eu quero saber, eu quero compreender. Eu quero acessar esta informação, este conhecimento. Então, esse é o primeiro pilar lá do que a gente vai conceituar como oráculo. Então, um pilar é uma ferramenta de conhecimento de tudo aquilo que está além do que o meu olho alcança, daquilo que o meu olho enxerga, seja físico ou seja astral, do mundo espiritual que seja, tá? O segundo polo de conceituação do que é um oráculo é um instrumento eu uso a palavra tradução, né? É um instrumento de tradução dos conselhos e orientações espirituais. Por que eu uso a palavra tradução? Porque às vezes nós recebemos uma orientação espiritual de um mestre, de um mentor, de um guia, e a gente não compreende aquela orientação, né? Às vezes a gente recebe uma informação e a gente não entende aquela informação. Muitas pessoas chegam às vezes aqui para leitura oracular e quando eu falo alguma coisa e a pessoa pega e me diz assim: Cris, bem que eu estava sentindo que era isso. E o oráculo serve então ali como um mediador, um tradutor daquela informação. E a pessoa passa a compreender aqueles conselhos espirituais dos seus mentores de uma forma mais clara, de uma forma mais ligada à sua linguagem, né, do seu dia a dia. Ela entende. O oráculo também é um facilitador neste sentido, dessas mensagens, né? Quantas vezes, e a gente que estuda a espiritualidade, a gente de repente até já se colocou numa posição dessas, né? A gente está fazendo algo e a gente quer a orientação dos mentores, mas a gente não se abre para ouvir. E às vezes os mentores espirituais estão lá gritando pra gente: não faz isso, não faz isso. E a gente quer fazer, vai lá e faz. E depois geralmente se estrepa, aí vem buscar conselho no oráculo. E aí o oráculo diz:
não deveria ter feito isso. Então, de repente, faça assim agora. Ah, é bem que eu sentia que poderia acontecer alguma coisa, né? Me avisaram, mas eu não dei bola. Então, o oráculo também serve como um tradutor destas mensagens, um facilitador desta comunicação. Não é à toa que muitos oraculistas até dizem assim: ah, o teu anjo da guarda está falando isso, ah, o teu guia está dizendo aquilo, ah, o teu orixá está respondendo aquilo, né? Então, a tradução dessas mensagens espirituais também podem vir através dessa arte divinatória, através do oráculo, desse espaço do sagrado, né? E o terceiro ponto desse tripé, né, é o oráculo como sendo um tradutor dos caminhos da nossa vida, ou seja, ele é um expositor no sentido de expor, né? Ele apresenta, ele expõe o nosso destino, compreendendo o destino como tudo aquilo que está ligado ao que a nossa essência escolheu como caminhos para esta encarnação. Para fazer isso, para ser, né, um tradutor de caminhos, o oráculo ele deve se conectar ao aqui ou a quem, né? O oráculo ele vai se conectar diretamente com a minha essência. Quem sabe absolutamente tudo sobre mim, sobre todas as minhas vidas passadas, sobre toda a minha história, minha jornada evolutiva, nessa dimensão humana, em outras dimensões, seja lá onde for, a essência divina, ou que muitos chamam de eu superior ou centelha divina, né? Essa essência é que tudo sabe. Tudo sabe sobre os meus caminhos, passados, presentes e futuros. Tudo sabe sobre as possibilidades que se abrem nos meus caminhos. Hoje a física quântica vai falar, né, desse universo de probabilidades, esse universo de possibilidades que a gente tem. Eu sempre gosto eu gosto muito de filmes, né? E eu gosto de fazer muitas aproximações com o que a gente vê. Quem viu esse último filme, gente, como é que agora eu tenho que lembrar o nome do filme, de super-heróis que tem o Doutor Estranho, ai gente, esqueci o nome do filme, mas esse último de super-heróis que tem todos eles lutando juntos, né? E tem o personagem lá do Doutor Estranho no filme, que tem uma passagem do filme, eu não vou dar muito spoiler, mas depois vocês vão lá olhar. Numa passagem desse filme, eles estão ali, estão em luta, estão em guerra, eles têm que tomar uma decisão. E quem domina ali, né, as artes mágicas é o Doutor Estranho. Os outros super-heróis têm outras habilidades, mas o Doutor Estranho, ele domina esse conhecimento magístico, né? De abrir portais, abrir dimensões e entender do tempo, né? Entrar no tempo de cada coisa. E aí todos os super-heróis, naquela hora de tomar aquela decisão, o que vamos fazer? Todos eles buscam o Doutor Estranho tá lá paralisado. E depois, quando ele volta, ele fala, e todo mundo pergunta, estava fazendo o que agora que a gente precisa de ti? Tu tá aí fazendo o que, né? Paralisado? E ele fala, né? Não, eu estava acessando a todas as probabilidades futuras de nós sairmos dessa situação com sucesso. Isso é o oráculo, né? Como é que um oráculo trabalha? Trabalha acessando todas essas energias que são da minha essência, que estão na minha essência e que sabem todos os possíveis caminhos que eu tomarei, né? E ali no oráculo, então, traduz pelos seus meios todas aquelas informações, tá? Isso
essa caracterização com esse tripé, então eu tenho uma conceituação do que é o oráculo. E claro, gente, isso é o que eu uso, é a minha referência, como eu trabalho, né? O oráculo é isso. Quem gosta de assistir filmes, vai lá assistir um Matrix, né? Um filmezinho antigo, um filmezinho de mais de 20 anos aí pra gente brincar. Mas lá no Matrix, deve ser de 90 e poucos esse filme. 20 anos e ele continua sendo super atual, né? O Neo, que é o personagem principal, lá pelas tantas, ele tá ali, ele não acredita muito que ele seja o prometido, que ele seja o salvador para sair ali do conflito, né? E o mestre do Neo diz assim: nós vamos consultar o oráculo. Nós vamos lá naquele oráculo, vamos consultar e vamos ver o que o oráculo nos diz sobre isso. E o Neo vai até o oráculo e chega lá, o oráculo é uma mulher, né? A representação oracular ali apareceu naquela representação feminina no filme, que eu achei belíssimo, né? A energia daquilo que tudo sabe é uma energia feminina, né? Então essa energia do que tudo sabe, que se emana do oráculo, é um tradutor de conhecimento. E o oráculo fala algumas coisas para o Neo, e o Neo sai de lá e o mestre dele pergunta: e aí, como é que foi? E ele: eu não sei, ela me disse algumas coisas, mas eu não sei, afinal de contas, o que significa aquilo. E passou-se aí o resto do filme. Lá no final do filme, ele compreendeu aquela mensagem do oráculo, porque tudo que o oráculo falou aconteceu. E ele, na época, que não tinha prestado muita atenção, não acreditava no oráculo, ele não compreendeu. Lá na frente, depois de tudo passado, ele volta para o mestre dele e pergunta, né? Mas por que o oráculo não me falou que tudo isso aconteceria dessa forma, né? E aí o mestre responde para ele: porque os oráculos traduzem e trazem a informação que nós precisamos ouvir, não a que nós queremos ouvir. Essa é uma das definições mais lindas, né, e simples e direta, apesar de estar presente num filme, mas quem fez o roteiro, o diretor, enfim, essa sensibilidade do que é um oráculo sagrado. Quando um oráculo ele é usado na sua forma sagrada, ou seja, ela está sendo usada numa energia sagrada, numa energia divina, numa energia sutil, num padrão vibratório consciente e ético, esse oráculo torna-se então sagrado. E se o oráculo ele é sagrado, ele traz a informação que está conectada com a minha essência. Lembra? É um tripé. Se conecta com a minha essência, que tudo sabe sobre o meu caminho. Então o oráculo vai trazer informações que sejam importantes para mim. E não necessariamente informações que eu queira. Às vezes as pessoas vêm aqui me procurar pelas artes, né, oraculares, Cris, eu quero saber isso. E aquilo que a pessoa quer saber, às vezes, não é o mais importante para aquela pessoa resolver. E aí, quando eu abro o oráculo, eu vou dizendo: olha, aqui está aparecendo isso, isso e aquilo, aquele outro. E a pessoa: mas eu vim aqui por outro motivo, eu quero saber outra coisa. Mas aquela outra coisa é supérflua na vida daquela pessoa. E às vezes nós não enxergamos com clareza aquilo que realmente é importante para quem? Para os nossos caminhos. Não é importante para este momento da minha jornada evolutiva, que foi lá o que a minha essência divina, o meu eu superior, se comprometeu antes dessa encarnação. Então, aquele oráculo, ele é consagrado, ou seja, aquele oráculo aberto nessa energia sagrada,
de conexão com a essência daquela pessoa, passar a traduzir, então a informar, orientar quais são os caminhos que aquela pessoa escolheu. Quer dizer que aquela pessoa é obrigada a seguir? Não, porque nós temos livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada. Mas o oráculo vai trazer orientações e informações que são importantes e conectadas com aquela pessoa, né? Então, primeira coisa que a gente precisa já a se atentar é exatamente isso. Quando nós vamos procurar um oraculista, quando nós formos procurar um oráculo, é muito importante que a gente tenha esse entendimento que a leitura oracular, ela deve nos servir para compreender os nossos caminhos, não para escogitar a vida dos outros, não para entrar na atitude e no comportamento dos outros, né? A arte oracular sagrada é para a gente se conhecer. Tá? Quem gosta de mitologia, quem gosta de estudar história, filosofia, tem lá a inscrição no oráculo de Delfos, né? Na Grécia Antiga. A gente está falando aí de mais de 2.500 anos atrás, lá no oráculo de Delfos, um templo que era o templo do deus Apolo, que é regente para os gregos, né? Obviamente, para essa cultura grega, Apolo era o regente das artes divinatórias e as sacerdotisas, né, chamadas de pitas, que a gente conhece na história, né, como as pitonisas gregas. Essas pitas gregas, elas eram as sacerdotisas do oráculo de Delfos no templo de Apolo. Então, naquela época, naquela cultura, as pessoas que eram dedicadas às artes divinatórias através desse oráculo, esse sistema oracular, eram então mulheres, né? E ao longo das culturas, das civilizações, das eras históricas, isso segue com outras tradições, mas enfim. Eu falei do oráculo de Delfos porque lá em cima, isso vocês podem procurar no Google, colocar aí, tem muita coisa escrita sobre isso. Lá no oráculo de Delfos, naquele templo de Delfos, estava escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. E através do conhecimento de dentro, através do autoconhecimento, é que nós atingimos então o conhecimento do universo e de tudo mais o que existe. Que compreensão é essa? É a compreensão de que dentro é a nossa essência divina, a nossa centelha divina, tudo sabe, tudo conhece. Então é a partir dela que eu tenho a possibilidade de conhecer o mundo. Então, o conhecimento é para dentro. O oráculo sagrado vai fazer com que a gente entre para este conhecimento de dentro. É bonito isso, né? E a profundidade desse conceito, quando a gente trabalha com as energias oraculares dentro deste conceito. Ou seja, como é que eu me conecto com a energia daquela pessoa? Então, a Cris aqui é oraculista. E a Cris vai abrir um oráculo para se conectar com a energia de uma pessoa, para que aquele oráculo responda àquela pessoa. O que ela precisa, que caminho seguir, onde é que ela vai chegar, né? Então, sim, tem alguns cuidados que a Cris, como oraculista, precisa ter para fazer com que este seu ofício, este seu trabalho sagrado, que é um ofício, né, é um trabalho sagrado, ele seja feito primeiro com segurança para mim, para um oraculista, e também seja feito segurança para aquela pessoa, para quem eu estou lendo e abrindo a energia dela. Eu estou, a partir deste oráculo, me conectando com a energia de outra pessoa. Olha a profundidade disso, né? São campos energéticos, nós estamos entrando em campos
energéticos, né? Se eu estou abrindo o oráculo para mim, eu estou me conectando com o meu interior e com o meu íntimo, mais profundo, com a minha verdade, com a minha essência divina. Se eu estou abrindo o oráculo para outra pessoa, eu estou me comunicando com a energia da outra pessoa, com o íntimo e com a essência divina da outra pessoa, né? Isso é importante a gente ter muita clareza e compreensão. A partir desse entendimento, mas como que eu faço isso? Tem diversas formas, né? Eu gosto de dizer sempre que nós temos 3 formas diferentes, básicas, né? Eu agrupei os oráculos nessas 3 grandes classificações. Então, eu posso acessar um oráculo sagrado a partir de uma prática mental. Essa prática mental é aquela prática intuitiva, de mentalização ou diversos tipos de mediunidades. Então, tem pessoas, por exemplo, que são clarividentes, né? Que elas têm aquela vidência, não é nem só a clarividência em si, enxergar o mundo espiritual, mas elas conseguem ver essas probabilidades, o que pode vir a acontecer no futuro, né? Isso não é um tipo, se eu entendo que oráculo é uma ferramenta para eu ver algo que está além dos meus olhos, então existem pessoas que são oráculos em si, que têm essas capacidades mediúnicas, intuitivas, uns de clarividência, outros, né, de clareaudiência, outros de telecinésia, ou seja, de sensações, sentem, e telepatas, enfim, vários e outros campos de mediunidade. Outras pessoas são simplesmente intuitivas, que a gente fala, né? É um tipo de mediunidade. Então, essas são pessoas que têm o dom em si de entrar na energia do outro. Se a gente entende isso como um oráculo, existem outras pessoas que não consideram isso como um oráculo e vão dizer que oráculo, a gente pode usar só duas grandes classificações: oráculos que são elementais ou oráculos que são simbólicos, tá? Oráculos elementais vai ser tipo de amanhã, que a gente vai ver com a Lia Cristal, é um oráculo elemental, ou seja, ela se usa de pedras, cristais, ela vai usar pedras para acessar este campo energético da pessoa que vem fazer a consulta, tá? Então, ela se utiliza da energia mineral para entrar no fluxo da energia da outra pessoa que está aqui. Já outras pessoas dominam a arte oracular através do fogo. Então, usa a chama da vela, usa uma chama de fogo, usa uma fogueira para, a partir do fogo, entrar em sintonia com a energia daquela pessoa que está sendo consultada, e através então de um elemento a gente usa como uma porta de entrada para sintonizar o campo, a frequência, o campo mental, o campo emocional, o campo de probabilidades daquela essência divina, daquela pessoa, através dos elementos naturais. Tem gente que faz leitura na água, tem gente que faz leitura na borra do café, é um elemento, né, vegetal. Então, tem diversas formas elementais de nós entrarmos em conexão com a energia da pessoa que está ali consultando conosco, né? E existe a terceira possibilidade da gente usar e compreender o oráculo, que é, então, através da simbologia, o baralho. Tarô, que usa a simbologia do tarô, o baralho cigano com a simbologia do baralho cigano. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de baralhos, né? Um mais lindo que o outro, um mais interessante que o outro. Então também a possibilidade de nós criarmos
um oráculo dentro da nossa capacidade de entendimento e comunicação. Então, tem pessoas que vão utilizar a simbologia das runas, tem pessoas que vão utilizar as simbologias dos números, então um jogo de dados, por exemplo, né, que não é jogo de azar, mas usado como arte divinatória. Tem pessoas que vão usar a simbologia do baralho comum, que não tem desenho, é aquele baralho comum que a gente joga carta, né? Então existem diversas formas de usar a simbologia como um intérprete, como um tradutor de mensagens divinas, de mensagens, de caminhos, de mensagens e orientações espirituais, né? Existem diversas formas. Cada oraculista vai se adaptar a um tipo ou a vários tipos de oráculos elementais, simbólicos ou mentais, né? E tudo é oráculo. E ele sempre vai ser oráculo sagrado quando? Quando eu estiver entrando na energia do divino. Então a diferença principal está em quem? Está no oraculista. É o oraculista, a sua postura, o seu campo mental, a sua disciplina, as suas intenções, o seu campo emocional que vai determinar se aquele oráculo que está sendo aberto é sagrado ou é profano, né? Existem pessoas, por exemplo, que não têm ética, não são pessoas éticas. Então são pessoas que abrem ali um sistema oracular utilizando energias, sim, sagradas, mas o oráculo em si não é sagrado. Quem é que está respondendo naquele oráculo? Não sei. Não sei quem responde ali, né? Então imagina pessoas ruins, maldosas, que praticam o mal, pessoas que fazem, atentam contra as leis divinas. Infelizmente a gente sabe que existe dentro das práticas oraculares, né, pessoas de má índole, assim como existem em todas as outras profissões, em todas as outras atividades, né? Então, o que vai definir a abertura de um oráculo sagrado é a ética, é a índole, é a intenção, é o padrão vibratório do oraculista, quem está ali abrindo aquela energia. E muito importante, então, para quem vai fazer uma consulta, né? Observem, conheçam, tenham referências de quem é aquela pessoa que você está dando permissão para entrar nas suas energias pessoais, para fazer contato com aquilo que você tem de mais sagrado, que é a sua essência, é a sua centelha divina. Quem é que você está autorizando a colocar a mão ali, né? É importante que a gente se pergunte isso. Qual é a ética dessa pessoa, né? Qual é a ética de um oraculista que eu permito entrar no meu campo de energia pessoal para identificar coisas e aspectos da minha vida? É importante esse alerta e esse cuidado, né? Porque existe um contato ali de energia. Por outro lado, o oraculista, para estar sempre protegido e amparado, também vai se basear e se pautar pela ética, né? Pelo seu comportamento diário, pelo seu posicionamento mental e emocional no seu dia a dia, pela sua conexão com a sua espiritualidade. Então, se eu tenho uma prática regular de conexão com o astral superior, com as minhas orações, com uma devoção, com religiosidade ou sem religiosidade, mas com fé, porque entrar na energia do sagrado é entrar na energia da fé.
Então, dentro dessa energia da fé, do acreditar, no que eu acredito? Eu acredito no bem, eu acredito no amor, eu confio em quem? Eu confio nos meus mentores espirituais, eu confio em Deus, eu confio num universo que é muito maior, justo, eu confio nas leis divinas, ou eu confio no medo, no terror, na doença, nas dificuldades, né? Onde eu deposito a minha confiança. E esse ponto é um ponto extremamente importante para o oraculista, né? Quando a gente vai trabalhar com as artes divinatórias, nós vamos entrar em contato diretamente com a energia divina de uma pessoa, seja nossa, quando nós abrimos o oráculo para nós, seja da nossa família, seja do consulente que vem ali pedindo para que a gente entre na energia dele. O que é fato, né? O oráculo, ele sempre deve ser aberto somente quando o objetivo for para crescimento, evolução, compreensão, sabedoria, né? O direcionamento que nós devemos tomar na nossa vida. Um oráculo que é aberto só por curiosidade não é sagrado, ele é profano, né? O oráculo sagrado não se rende à curiosidade. Ai, deixa eu abrir aqui para ver o que está acontecendo na vida da fulana. Isso não é um caminho ético, né? Se não é ético, já o padrão vibratório já está lá embaixo. Caiu o padrão vibratório, né? Então esse lugar de respeito, esse lugar de reverência com o divino do outro, né? Eu jamais vou abrir um oráculo para escogitar a vida do outro, né? Não deve, porque senão o nosso padrão vibratório já está caindo. E aí a gente, com o nosso padrão vibratório baixo, é que a gente pode abrir margem e possibilidade para sofrer influência espiritual negativa, né? Para ter ataques espirituais negativos. Mas se nosso comportamento é ético, se a nossa conexão é com o astral superior, né, nós estamos protegidos e blindados contra qualquer tipo de negatividade na abertura de um oráculo, né? Então a gente falou aqui da ética, falamos, né, da importância de compreender essa energia do respeito e do divino, da conexão com a energia. Para a gente, antes da gente finalizar, eu quero falar. Vamos ver aqui a Andréia. Olha, a Andréia entrou, a gente se falou de manhã. Doutor Estranho é meu preferido. O filme dele é espetacular, é mesmo. Até meu marido curtiu o Doutor Estranho. É muito interessante porque traz muitos insights, né? Muitas fichas caem quando a gente entende esse lado da espiritualidade, essa possibilidade de mundos paralelos. A gente começa a compreender que, olha, quem criou aquele personagem, quem criou aquela história, tem aí uma conexão com o astral e um entendimento de vidas superiores. É muito, muito interessante. E veja, vale a pena, né? É um filme de super-herói, né? Eu confesso que eu nunca gostei muito dessas coisas de super-heróis, assim. Mas quando eu vi esse filme, assim, nossa, fez muito sentido muitas coisas e dá pra gente entender muito da humanidade dentro de cada herói daqueles, né? É muito interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns mitos ou alguns medos, coisas que foram criadas em volta das artes oraculares, né? O primeiro deles é, assim, quem pode ser oraculista? Eu falei do oráculo de Delfos, em que somente mulheres jovens, né? Jovens, virgens, eram oraculistas, né? Poderiam servir como oráculo, sacerdotisas do oráculo. Tá? Em outras culturas, em outras civilizações,
outros critérios haviam para que alguém pudesse ser oraculista. Na atualidade, vamos contextualizar onde vivemos, né? Vivemos numa cultura ocidental, vivemos numa época em que temos compreensão das energias, em que entendemos que independente, né, de estarmos em um corpo masculino, estarmos em um corpo feminino, as nossas energias divinas, sagradas, elas são as mesmas, né? A única diferença é em padrões energéticos que se fundiram para criar um aspecto de corpo feminino e masculino, porque todos nós, todos os seres humanos têm em si a energia masculina e a energia feminina. Todos nós somos seres duais, a nossa humanidade ela é dual, o nosso plano, a nossa dimensão humana ela é dual, ela tem energias positivas e negativas, elas têm energias femininas e masculinas, nós temos polaridades diferentes, todos nós temos em nós. Então, quando a gente fala de oráculos sagrados hoje, dentro, né, de um conhecimento geral, eu entendo que oráculos são sagrados. Se são sagrados, estão ligados à minha essência, que é divina, e se é divino, está dentro de mim, e se, portanto, não importa que o meu corpo seja masculino ou feminino, né, que eu tenho um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, porque a energia divina, ela não tem sexo, porque ela é os dois, ela carrega em si essa dualidade, né? Então, o primeiro mito que a gente já derruba para quase todos os oráculos que a gente conhece hoje na atualidade é: um oráculo só pode ser aberto por mulheres. Não. Um oráculo só pode ser aberto por homens. Também não, né? Então, quando eu fui homem na encarnação passada, eu podia. Agora que eu sou mulher nessa encarnação, eu não posso mais. Enfim, nós temos muitos conhecimentos, né? Com a evolução de consciência, com o nosso despertar, a gente vai compreendendo certas coisas. Então, primeiro mito que a gente tem, que oráculo é só por um ou por outro, né? Quando a gente fala do baralho cigano, também eu recebo muitas perguntas nos cursos, né? Cris, só mulheres podem fazer leitura, ler mão, ler o baralho? É claro que não, né? Existem homens que fazem leituras e qual é o problema? Eles também carregam em si a energia feminina, então não tem por que não poderem fazer, tá? Então esse é o primeiro mito, a primeira desconstrução que a gente vai fazer acerca de oráculos. Segundo grande alerta, cuidado, e que a gente entende que muitos desses tabus vieram de um contexto histórico, né? Da igreja, que durante muitos e muitos anos começaram a tratar de assuntos, tudo que envolvia a espiritualidade passou a ser pecado, passou a ser errado, passou a ser contra as ordens de Deus. Então esse conceito de divino, punidor, castigador, né? Então cuidado, não acesse o oráculo. Se fosse para saber, você saberia. Então não tem por que ficar perguntando coisas, né? Se fosse importante, Deus te revelava. E quando a gente para olhar a nossa história, estudar a nossa história, né? E quando a gente compreende que essa estrutura e o conceito de oráculo, o primeiro, o mais puro, mais direto oráculo somos nós mesmos, né? Nós temos e carregamos em nós, cada ser humano carrega em si a potencialidade oracular, que é a potencialidade de conhecer
de conhecer a história da sua evolução, de conhecer os caminhos, de ver além dos olhos físicos. Todo ser humano carrega em si a sua potencialidade oracular. O que acontece é que no meio do caminho a gente não sabe como utilizar esse nosso potencial. Então nós acabamos usando elementos e símbolos para nos ajudar a compreender. E se a gente entende que a potencialidade está em nós e faz parte da nossa composição humana, por que que Deus não permitiria, né? Então é permitido sim. Só que ao longo das eras eu fui sofrendo ali, né? Os meus ancestrais. Eu fico imaginando que em encarnações passadas eu posso até ter sido queimado como bruxa porque estava falando sobre um assunto como esse, não se podia falar, né? A gente era perseguida. E hoje, quantos milênios depois, né? 1000 anos depois. Então, a gente está falando de Idade Média, por exemplo, Inquisição, a gente está falando de 1000 anos atrás. Um milênio se passou, a gente já está quase entrando, né? Virando 800 anos se passaram de uma idade medieval e a gente ainda carrega o estigma do medo, o estigma de que não vamos mexer com estas coisas, porque nós vamos conectar com energias ruins, com espíritos negativos. E tudo é conexão, e hoje, gente, todos os conhecimentos que nós temos, né, do universo quântico, né, do posicionamento energético, do padrão vibratório em que eu me coloco, se eu tenho uma prática mental, emocional e de ação na minha vida, me colocando num patamar de uma energia mais sutil, eu tô fora de vibração de seres espirituais negativos, densos, pesados, malignos. Então a gente tem ali um campo de entendimento de que se estamos usando todas as ferramentas do bem, para o bem trabalhamos, né? Então não tem como a gente se conectar com energias inferiores, a não ser que eu fale uma coisa e faça outra em casa, né? Que eu faça outra na minha vida, enfim. Aí eu me conecto com energias inferiores, né? Que é o cuidado que a gente falou lá antes. Então essa cultura do medo em relação a oráculos, a gente também precisa ressignificar e compreender melhor, né? Como utilizamos, por que utilizamos e como vamos dar sentido à nossa vida através de todas as informações que está aqui, está dentro. Quando eu abro um oráculo para fazer uma leitura para mim, eu estou conectando com o meu mais profundo, aquela minha essência divina, que no dia a dia eu não me permito ouvir. Por quê? Porque eu não confio nas minhas intuições, porque eu não consigo ainda ouvir a minha essência divina, então eu uso o oráculo para me conectar a ela, tá? Uma outra questão que é interessante e que eu quero entrar enquanto a gente ainda tem tempo, muitas pessoas procuram um oráculo e chegam até mim dizendo assim, ai Cris, a tua cigana vai me passar uma mensagem, né? E eu vou dizer que não, né? Porque existem formas diferentes de trabalho, né? E quando a gente trabalha com o oráculo, nós estamos usando ou os elementos, ou as simbologias, ou a nossa capacidade mediúnica. Uma dessas possibilidades, né? Então, não é o espírito que está me respondendo, é a simbologia das cartas que vão me responder se eu estou lendo baralho cigano. A simbologia das cartas estão em sintonia com o campo vibracional da vida daquela pessoa que eu que está consultando, né? Então esta simbologia está conectada na mesma faixa vibracional da energia daquela pessoa, e então os símbolos
me respondem e trazem as informações que aquela energia daquela pessoa está mandando. E a energia do que? A energia da essência. A energia da essência está no inconsciente, está no subconsciente daquela pessoa. E a gente está fazendo uma tradução para trazer para a consciência, para aquilo que ela consegue ver, da forma que aquela pessoa consegue compreender, né? Então, essa é uma prática. Então, eu não estou aqui, não é um espírito, não é um cigano, não é uma cigana, não é um espírito que está soprando no meu ouvido e eu estou repetindo. Porque se fosse assim, eu não precisava de oráculo, eu não precisava usar elementos. Eu me concentrava, me conectava e somente através de um canal mediúnico a gente passava uma informação. É possível? É possível, né? Mas não necessariamente acontece dessa forma. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas já me procuraram querendo que tenha ali, porque é a tua cigana que está dizendo isso, né? Eu disse, não é a minha cigana, é a tua energia que está dizendo isso aqui, né? Então, quando eu acendo uma vela num oráculo de velas, não é um espírito que está vindo me dar uma informação, e eu não estou chamando espírito nenhum, eu não estou chamando nenhum ser, nenhuma entidade espiritual para me responder. Eu estou, através do elemento ígneo, do fogo, criando um canal de comunicação com a energia daquela pessoa, né? E a energia daquela pessoa, através dessa chama, vai se movimentar, vai criar aqui uma forma de se apresentar em que eu consigo identificar essa chama. Quando sai mais alta, significa isso, quando sai para a esquerda é aquilo, vai para a direita, quando fica pequenininho, quando fica estalando, então eu tenho formas de interpretar quando significa coisas diferentes, né? Quando quem faz a leitura, eu acho belíssimo, eu não sei fazer, mas acho muito belo, né? Quem faz a leitura pela borra do café, por exemplo. Olha que lindo, eu tomo um café, né? Então aquela borra está impregnado da minha energia. A hora, né, que eu tomei todo o café, deixei só aquele finalzinho ali, aquela borra. Então eu coloquei, tem outras técnicas que é pelo assopro, né? Então fica uma borrinha do café, a pessoa assopra, então o elemento da energia da pessoa que entra em contato com o elemento pó de café e aquela água que tá ali para umedecer aquele pó, e então o oraculista vai entrar em contato, ou seja, aquele elemento entrou no padrão da energia vital daquela pessoa que bebeu o café ou que assoprou na xícara. É muito bonito e é dessa forma que a gente se conecta com o padrão de energia da outra pessoa, sem chamar por espírito, né? Sem chamar por alguém que me fale as coisas. Mas é claro que se eu tenho uma conexão com a minha espiritualidade, com os meus mentores, se eu estou aberta a isso, né? E geralmente quem se dedica às artes oraculares já tem um trabalho espiritualizado, né? Ou espiritual, independente de religião, que não necessariamente precisa ser religioso, né? Mas eu tenho uma conexão com os meus mentores espirituais, que pode ser cigano ou não, né? Não, indiferente, independente do oráculo, a gente chamar, por exemplo, leitura do baralho cigano. Pode ser que o meu mentor espiritual, a minha mentora espiritual não seja cigana ou cigano, mas comum é que seja, mas pode não ser. Mas entende, usa, flui nesta energia, neste padrão vibratório, mesmo nunca tendo sido encarnado cigano de sangue, né? Não é cigano em si,
É muito interessante quando a gente começa a entender o funcionamento da espiritualidade, né? Então, se eu tenho essa conexão com a minha espiritualidade, pode acontecer de eu ter uma simbologia aqui da carta, então caiu aqui essas cartas, né? E tá aqui, tá na minha frente, mas de repente eu, Cris, tô desconcentrada, tô preocupada com outra coisa, eu não consegui me conectar neste momento, aí pode ser que o meu mentor, a minha mentora, cigano ou não, né? Que este mentor venha aí, é isso. E aí, tá. E aí eu entendo. Pode acontecer? Pode, né? Mas é quando eu não tô conseguindo entrar naquela energia, por algum motivo, né? Do meu dia a dia, do oraculista, né? Mas no geral, nos oráculos, né, nós temos toda a força, todo o acompanhamento da nossa espiritualidade, mas não necessariamente são eles que respondem, né? Não necessariamente são os espíritos da pessoa que responde, mas a gente se conecta com o campo de vibração da essência, que é mental, é puramente mental, né? É interessante isso. Sempre lembrando que todo o trabalho oracular é com respeito, é com ética, é com um pedido de licença, de permissão, né? A gente já está terminando. Eu vou contar rapidinho aqui antes da gente terminar um caso que aconteceu comigo, né? Quando eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa veio com muitos questionamentos acerca do trabalho. Ela estava enfrentando muitas dificuldades com colegas que ela precisava resolver coisas e ela queria saber qual era o problema que estava acontecendo, né? E dentro da leitura, eu estava fazendo leitura com baralho cigano, né, para ela. Eu sempre peço licença para os mentores espirituais da pessoa, pedindo licença para entrar no campo de energia daquela pessoa, sempre respeito. Daí eu acho que eram 2 ou 3, 4 pessoas, não me lembro exatamente quantas, eram mais de 2 pessoas que ela queria que eu visse no baralho cigano se existia algum conflito, alguma coisa que ela pudesse direcionar as atitudes dela, o que ela poderia fazer para melhorar aquelas relações. Entrei na energia de um, entrei na energia de outro, sempre pedindo licença, permissão, autorização aos mentores espirituais daquela pessoa. Eu sempre confirmo se eu posso entrar naquela energia. Quando chegou lá na última pessoa, que eu acho que foi a que ela sentia mais atrito, a mais problemática, quando eu pedi licença para os mentores, da pessoa para entrar na energia daquela pessoa, o baralho disse não, não entre. E eu não tive a permissão para entrar na energia daquela pessoa. Eu não sei o que tinha, não me foi permitido ter acesso e eu respeitei, porque é o meu compromisso ético. Eu não vou escogitar a vida da pessoa, né? O objetivo ali é fazer um bem maior, mas eu não sei o que estava acontecendo com aquela pessoa, eu não sei que tipo de acompanhamento espiritual aquela pessoa poderia ter, eu não sei o que poderia estar acontecendo na vida daquela pessoa, de repente a gente acessar uma carga negativa, a gente acessar uma energia ali que não faria bem nem para mim, nem para a consulente que estava comigo, né? Então, ali os mentores já, quando eu pedi licença, né, para os mentores, o próprio oráculo veio e disse, não abre. Então, vinha as simbologias dizendo não, não abre, não entra aqui. Eu poderia mesmo assim entrar? Poderia, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Mas no meu compromisso ético, e com respeito àquele ser que também está em evolução e com entendimento daquilo que é bom para mim ou não é, eu não abri. Isso pode acontecer, né? Olha, o oráculo ele vai sempre sinalizar
o caminho que é bom ou o caminho que não é bom para nós, né? Isso dá segurança, dá muita segurança quando a gente vai trabalhar com o oráculo. A gente sabe que não está entrando em energia que nos prejudique. Não vamos entrar em campos energéticos que nos façam mal. A gente não vai abrir conexões que possam nos prejudicar, né? Eu quis trazer esse exemplo, agora finalizando o nosso